Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje o nosso ADN criativo está imperdível porque vamos conversar sobre um tema muito importante. Vamos aqui falar um bocadinho sobre a importância da experiência do cliente, saber exatamente os procedimentos que as empresas usam para poder garantir a maior experiência aos seus clientes. Mas antes de entrarmos pelo tema, eu vou querer aqui abrir um espaço para poder agradecer aqui aos nossos parceiros, aos patrocinadores, que nos ajudam a transformar esse momento e a dar mais visibilidade àquilo que é o nosso podcast. Temos a Água Shella, temos a Climédicos, temos a Tupuca, temos a Marcas em Ação e também temos a Sólida. Quero agradecer a todos vocês por estarem connosco sempre desse lado e a tornar isso possível. Mas agora vamos entrar para o nosso grande tema. Vamos falar um bocadinho hoje sobre a importância da experiência do cliente na fidelização. Então, temos aqui alguém jovem, com anos de experiência, para poder aqui nos passar um bocadinho mais sobre esse conceito no mercado de trabalho, para poder aqui nos dar mais umas luzes do que é exatamente esse mesmo processo. Mas antes quero apresentar aqui para vocês o meu convidado, o grande Wilson Souza. Seja bem-vindo ao nosso Adentrep. Boa tarde, Janelton. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado por este momento, por estar aqui inserido nesse contexto confortável e amigável, onde vamos poder aqui falar um bocadinho, trocar experiências daquilo que tem sido a experiência dos clientes, ou como isso é importante e tem um impacto na fidelização, não é? E pronto, vou trazer um bocado daquilo que é a minha experiência, tá? Do ponto de vista de cliente, e também como alguém que esteve durante alguns bons anos inserido no mercado de trabalho, a dirigir um gabinete, uma direção da provedoria do cliente, que assenta sobre uma unidade que olha para a defesa, promove a defesa do consumidor. Pronto, e vamos navegar um bocadinho por aí nisto. Ok, muito bom, muito bom. E graças aí pela introduçãozinha daquilo que vamos abordar exatamente hoje. O Wilson Souza atuou como produtor de cliente por muitos anos. E estamos a falar de 8 anos de experiência, mais virada ao contexto bancário, à banca. Antes de lá, e acredito que entrou muito jovem, desenvolveu vários projetos dentro da própria banca, certo? Mas antes de falarmos um bocadinho sobre o tema e tudo isso, vamos aqui descobrir um bocadinho quem é o Wilson Souza. Fala um bocadinho sobre si, um bocadinho fora do lado profissional, quem é o Wilson Souza, como deu os primeiros passos e como tem exatamente gerido a sua carreira. Bom, a minha carreira, quem é Wilson Souza? Wilson Souza é um jovem sonhador, ambicioso, determinado, destemido, divertido, só gosto nos meus momentos de lazer, gosto de estar com a família, gosto de estar em convívio, sou uma pessoa de toque, de afetos, de relações e deste tipo de envolvimento. Sou casado, portanto, a nível académico, tive um percurso em Angola e em Portugal. Sou licenciado, tenho uma pós-graduação, e pronto, naveguei um bocadinho sobre esses dois, sobre isto. A nível profissional, dei início à minha carreira profissional, ou seja, entrei para o mercado de trabalho muito cedo mesmo. Não posso aqui até referir a empresa, nem não ficaria bem, mas quando dei início à minha atividade profissional, nem idade sequer, nem a maioridade eu tinha, mas de forma, vamos assim dizer, oficial, eu dei início à minha carreira profissional sempre foi na banca. Isto mais para o final de 2006, com passagem por 3 bancos, 2 de matriz portuguesa e 1 de matriz angolana, que é onde eu fiquei durante muitos anos, 12, 13 anos.
desempenhei funções na direção de operações, direção financeira, salas de mercados, quando digo financeira e sala de mercados. Tive voltado também para a área comercial, algumas unidades a nível de controle interno, até que em 2014 eu fui convidado para, pronto, fui promovido, vamos assim dizer, como diretor da provedoria do cliente. Isto num banco nacional. Atualmente estou a desempenhar outras funções também a nível de diretor financeiro e de recursos humanos também de uma empresa nacional, pronto, e, e é um bocado por aí. Depois desempenhei muitas outras atividades em paralelo a isso. eh, Faço parte, sou membro cofundador, onde exerce a função, o papel também, a categoria, vamos assim dizer, de vice-presidente da ACOSBank, que é uma associação de defesa e proteção dos consumidores dos produtos e serviços financeiros. É uma associação que já existe desde 2019. 2019 nós, portanto, foi quando foi fundada a associação ACOSBank. Em 2020, onde também sou vice-presidente e cofundador da Academia Alta Finança, que é uma instituição voltada mais para o ramo científico, onde a gente desenvolve palestras, congressos, formações, tudo isto sem fins lucrativos. Resultado de ter entrado muito cedo com o mercado de trabalho e ter feito um percurso, diria que de alguma forma houve esta retribuição, porque na medida em que eu dei de mim, o meu know-how, o meu conhecimento e o que eu próprio também aprendi ao longo desse percurso, permitiu que em 2018, e para mim é algo da qual eu me sinto bastante grato por esse reconhecimento, fui a um book, a um livro, a uma entidade que anualmente faz uma premiação de jovens talentos, promotores e tudo mais, e em 2018 eu fui considerado como Golden Generation de Angola. Houve um livro que foi lançado em Angola, foi lançado em Portugal, na FNAC, e isto para mim a carreira não é o topo, não é o auge, mas é no fundo um grande reconhecimento, é um consolidar daquilo que tem sido o que eu tenho vindo a fazer. Erros cometemos todos, o aprendizado é contínuo, isto é constante até os últimos dias que vivermos aqui neste plano, mas ainda tenho muito para dar, muito para aprender, muito para contribuir, e é isto que eu espero, é isto que eu busco, transformar pessoas, transformar vidas, e no que eu puder contribuir, é isto. Acho que é desta forma que as pessoas veem. Uma pessoa de fácil trato, uma pessoa dada, e uma pessoa que dedica tempo, é algo, eu gosto de impactar vidas, gosto de transformar e poder desmistificar ou desconstruir ideias pré-concebidas. Sinto-me desafiado por isso, por ir atrás de provar que nem tudo é como parece. Que podemos sempre isso estar relacionado. E isto está muito voltado para aquilo que são nas relações, no ramo profissional, no ramo pessoal. É um bocado isto, esta é a Ursa. Conho. Epá, foi uma excelente apresentação do Wilson Souza, das conquistas e motivações por trás de tudo. Já agora, muitos parabéns pela nomeação, pelo prémio Gold Generations, Generations, Geração de Ouro, já são só dizer. Parabéns por essa conquista aí, que acredito que foi muito marcante para o seu percurso. Que foi. Agora vamos entrar para o grande tema, a importância da experiência do cliente na fidelização. Vamos começar por perguntar ao nosso convidado, Wilson, o que é exatamente a importância da experiência do cliente? O que é isso? Bom, a importância da experiência do cliente para a fidelização.
É o seguinte, hoje em dia e o contexto global em que as empresas estão inseridas e que é bastante competitivo, é muito importante que estas mesmas, é muito importante que as empresas possam se posicionar de forma diferenciadas uma das outras, trazendo aqui um valor acrescido dentro daquilo que é o seu escopo de atividade e não só, têm mesmo que desafiar-se a oferecer, a antecipar as necessidades do cliente. Portanto, se nós hoje, enquanto empresa, não conseguimos nos desafiar, se não conseguimos oferecer algo que possa de alguma forma nos destacar do nosso concorrente, e quando digo concorrente pode ser do mesmo setor, do mesmo ramo ou até de outros setores, nós, na sua raiz ou na sua base, o foco no cliente. É algo que se perdeu, é algo que muitas das vezes não é percepcionado do ponto de vista do porte destas mesmas empresas. Muitas das vezes, enquanto as coisas corriam bem do ponto de vista económico, ou seja, não havia sequer a necessidade de olharmos ou atendermos aquilo que são, aquilo que diz respeito à experiência do cliente. Ou seja, os números estão bons, fazendo ou não fazendo, os clientes vêm, eu sou o único a operar no mercado e limito-me a isto e é o que é. Hoje em dia, com o crescimento ou seja, com o surgimento, vamos assim dizer, de muitas empresas da oferta, se assim é o melhor. Hoje em dia, com a evolução da oferta, e a percepção dos próprios clientes sobre aquilo que é o produto ou o serviço que está a ser prestado, também sofreu essa evolução. Ou seja, nós temos formas diferentes de receber um determinado serviço, o mesmo serviço, prestado por entidades diferentes. Então, isso naturalmente vai fazer com que o cliente, é automático, que o cliente ou consumidor, vamos tratar por consumidor, não é? O consumidor, ao receber aquele produto ou receber aquele serviço, ele vai sentir uma diferença. E isso cria naturalmente uma memória emocional, cria uma memória afetiva, cria vínculos. É aí que nós caminhamos para depois o passo da fidelização de clientes e tudo mais. Então, eu é positivo, na minha ótica é positiva a forma como as empresas têm estado a olhar para esta questão, têm estado a fazer aqui um esforço enorme, tanto do ponto de vista tecnológicos e no contexto em que nós estamos a viver, hoje é tudo muito, opera-se tudo muito no digital e isso também percebe-se que é exatamente isso para atender a necessidade do cliente, porque hoje, hoje em dia o tempo, a dinâmica de vida e tudo mais, muitas das vezes nós não temos disponibilidade. Por exemplo, se olharmos para o setor financeiro, não temos muito tempo para ir aos bancos. Hoje em dia, nós já fazemos uma atualização de conta a partir do telefone, nós já damos instruções a partir do telefone, nós já nos conectamos com o nosso gestor, com o banco. Ou seja, hoje em dia nós temos o banco no telefone. E isto, naturalmente, o primeiro banco que surgiu com esse serviço ou com este produto destacou-se do outro. Pode, com todas as barreiras e limitações eventualmente existiram, porque depois há aqui uma questão de converter a jornada do cliente, converter a percepção que o cliente tem sobre aquele serviço ou produto. É um desafio, mas é como tudo, quando somos os primeiros, os owners ou os pioneiros a prestar um determinado serviço, se não formos persistentes e se nós não acompanharmos a evolução, olharmos para os concorrentes, não é? Para o que é que está a ser feito a nível de mercado, podemos sofrer com isso. Mas, de modo geral, sim, as empresas, as organizações têm estado a de alguma forma, em busca de acompanhar e servir e atender às necessidades dos clientes. Ok, tocou aqui num ponto muito importante. Falou aqui sobre a valorização que as empresas têm dos clientes, não só essa preocupação de entrega e não só. Mas aqui vou tocar no quesito mesmo banca,
não é? Porque para fazer uma pesquisa, a maior parte das reclamações dos clientes que vêm no intuito da banca. A banca tem exatamente muitas reclamações no quesito de prestação de serviço, temos aqui dizer sistemas, entre outros. O que eu gostaria de saber de si é, num contexto geral, não estamos a nos referir a um único banco, num contexto geral, por que acontecem vamos aqui levar às recorrentes reclamações relativamente à banca do nosso mercado angular? O que acontece para uma grande insatisfação do público angolano, também da parte dos clientes angolanos, relativamente a esse serviço prestado pela banca? Fazendo uma avaliação, sim, Júnior, deixa-me dizer o seguinte, é preciso nós separarmos isso e percebermos, percebemos aquilo que é a necessidade dos nossos clientes e perceber também o contexto em que estamos inseridos, e isso envolve olharmos para a faixa etária, a bancarização, os serviços, ou seja, o que é que hoje em dia a banca oferece, o que é que permite a banca a um consumidor ou a um cliente. E aí vamos perceber a abrangência de clientes ou a abrangência a abrangência da a estatística, né, a mostra, ou seja, a banca é algo que todo mundo precisa. Isto a partir da adolescência e tudo mais, já existem, a maior parte dos bancos têm produtos e serviços voltados para júniores, jovens, depósitos a prazos, a consciencialização bancária, o Banco Central tem estado Verdade. muito virado para isso, e, ou seja, naturalmente sendo um desafio, sendo um objetivo do Banco Central, isso depois abrange todos os bancos comerciais e cooperam no circuito financeiro. Isso de forma objetiva para dizer o quê? Que passa a percepção de que é sobre a banca que recaem as maiores reclamações, porque é um serviço que diariamente a maior parte da população recorre, adere. Nós diariamente fazemos pagamentos, nós diariamente recebemos pagamentos, e quando digo nós, estou a falar nós singular, nós empresa. Portanto, a economia gira. A economia gira a partir do momento em que nós pusemos o pé fora de casa. Então, nós somos utilizadores de transações financeiras, nós somos utilizadores da moeda, do dinheiro físico, disto tudo. Então, naturalmente, neste envolvimento ou nesta relação, existem expectativas. Nesta relação existam um conjunto de situações que podem ou não atender aquilo que é a necessidade do cliente. Certo? Mas de uma forma, isto por um lado. Por outro, há também o desconhecimento, a fraca literacia, há aqui um conjunto, mas isso não é algo que, não é uma responsabilidade que eu vá diretamente atribuir aos consumidores, não. Isto é um serviço que deve ser feito pelos órgãos competentes, pelos bancos e pela população em si. E o que eu acho é que nós temos, a nível académico da escola, existem muito poucas cadeiras que na base ou em idades, vamos dizer, em classes primárias, não diria avançadas, eu diria na primária, no secundário ou o que for, não é? Eu acho que é a partir deste momento em que nós deveríamos introduzir. Não estou com isso a tirar a responsabilidade das instituições financeiras, não. Mas se houvesse mais cadeiras que orientasse a população a lidar, a conhecer, a ser tranquilo e natural, porque repara, o dinheiro faz confusão no bolso das pessoas, e muito. É que tu basta pôr dinheiro no bolso das pessoas. Repara como é que é a tendência no final do mês ou em épocas de processamento de salário, como é que são as enchentes nos ATMs, como é que são as enchentes no multicaixa. É uma necessidade extrema. Tudo bem que nós temos aquilo que é o nosso programa, o nosso calendário, não é calendário, mas nós temos aquilo que são as nossas responsabilidades.
E naturalmente quando a gente recebe o dinheiro, mas nós vemos e há pessoas que dizem, sou multicaixa, assim, caiu o salário, é para levantar tudo. E é sobre isso que eu estou a dizer. Ou seja, não há uma educação financeira que verte sobre a poupança, que verte sobre como lidar com dinheiro. E isto depois repercute naturalmente na relação do consumidor com os bancos. Há um desconhecimento, sim. Por outro lado, os bancos têm também os seus próprios desafios, têm que melhorar, têm que antecipar, têm que atender, têm que se automatizar, têm que ter no core business ou no seu ADN que o cliente é o maior ativo que eles têm. E isto, infelizmente, nem todo, não há um alinhamento, não há, isto é verdade. Daí que o próprio BNI, como nós falamos há pouco tempo, exigiu que os bancos devem ter uma unidade especializada para o atendimento das reclamações. Porque foi o que eu disse no início. Às vezes, a nível de bordo, estamos só a olhar para números. Estamos a olhar para números e pouco importa se fez uma reclamação, é como, opa, fez uma, põe de lado. Não. O BNA disse, opa, ok, tem que existir agora uma unidade que atua de forma autónoma e independente, não é? Que vai olhar e assegurar que todas as reclamações dos clientes sejam atendidas, sejam dadas as respostas dentro dos prazos regulamentarmente previstos e que haja efetivamente aqui uma proteção, que o cliente sinta essa garantia. Porque isto também tudo depois vai bater no que nós acabamos de falar, que é a fidelização do cliente. É um bocado por aí. Ok, ok, muito bom. Por isso, tu esclarecimento foi totalmente esclarecido a minha questão. Agora, relativamente à qualidade do produto e serviço, isso não nos deixa gerar. Acredita que o nosso mercado oferece qualidade suficiente para podermos aqui garantir que nossos clientes tenham a experiência necessária? Ou no leque empreendedorismo, os empreendedores e não só, ainda há muita falta naquilo que a qualidade deseja? Do pouco que já verificou no nosso mercado, que ele não sente exatamente aquele todo, aquele todo carinho, aquela toda aceitação. E no nosso mercado angolano é recorrente essa situação, porque nós temos grandes empresas a terem menos contatos e a desvalorizar os pequenos contatos às pequenas pessoas. Como é que avalia essa mesma questão e como é que vê esse mesmo processo? Porque já é recorrente no nosso mercado e já é o que existe há algum tempo. Será que já trabalhou numa situação dessa? Já teve como. Já em contextos economicamente diferentes. Economicamente diferentes, Júnior, deixa-me dizer, eh, o contexto econômico que o país está a atravessar hoje em dia não permite que as empresas ou as organizações ou os prestadores de serviços ou o que for, até um bombeiro, não permite de todo ter essa postura de olharmos só para os grandes clientes e desmerecer os mais pequenos. Porque hoje em dia cada negócio é um negócio, cada negócio tem a sua matriz, obviamente, de atuação e de clientes, né? Tem o seu público, cada negócio tem o seu público-alvo. Mas hoje em dia, por vários fatores endógenos e exógenos às empresas, eh, não foi possível. As empresas hoje debatem-se com o desafio de reter clientes. Então, se nós temos, por um lado, o desafio de reter clientes, nós, ou seja, hoje em dia, até aquele cliente que aparentemente, eh, economicamente não é tão viável, por exemplo, eh, as organizações estão a olhar e a dar quase que o mesmo tratamento, porque eh, o volume transacional deste cliente, mais o volume transacional de um cliente na mesma dimensão ou no mesmo segmento que este, isto depois vai até se calhar permitir redirecionar o meu próprio negócio. Porque se calhar eu posso até estar voltado muito para um segmento privates e primes e isto e aquilo, e quando eu tenho a minha porta, mas são 5, por exemplo, eu tenho 5 primes, eu sei, repara, só para perceber, vou dar um exemplo. Na aviação.
nós temos mais lugares em econômica do que executiva ou primeira classe. Isto, para mim, pronto, eu não, por acaso não é algo que eu tenho um detalhe, porque poderá eventualmente ter um ouvido que vai me dizer: olha, Eu, se encher os 34 lugares que existem na executiva de uma companhia aérea, eu tenho operacionalmente coberto o custo daquele voo. poderá, não sei, não faço ideia. Mas eu, e muito sem domínio dessa matéria, e para sustentar aqui o exemplo que eu estou a dar, é dizer: ok, eu tenho os 34 lugares de executiva, Mas se eu preencher os 200 ou mais para a econômica, e isto é economicamente viável. Então, daí a importância de nós hoje em dia, as empresas se readaptarem, redefinirem os seus segmentos e atenderem os clientes de forma igual. E digo mais, porque hoje em dia, quando a gente fala de um atendimento humanizado, quando a gente fala em atendimentos personalizados e tudo mais, isto já não é. Está por detrás disso um conjunto de outras coisas que pressupõe. E quando eu digo as outras coisas, o que é que são? São certificações, são ISOs 9001, que fala da qualidade, é uma ISO voltada para a qualidade. Nós estamos inseridos num contexto a nível mundial em que já se fala de sustentabilidade, de ESG, um conjunto de outras questões que estão por detrás de tudo isso que vai repercutir no cliente final, né? Que não é só dizer eu tenho. Existem processos por detrás, existem um conjunto de requisitos e isso tudo são processos que a empresa tem que implementar. E ao implementar isso, estamos a dizer que isto vai funcionar para o cliente A até o cliente Z. É um processo que a empresa tem que ter e que depois, em sede de uma auditoria ou inspeção ou o que for, se for percepcionado que o cliente A não tem aquele atendimento que está previsto em termos de requisito, se a empresa X, que foi alvo de uma certificação A, B ou C, que pressupõe, por exemplo, nos seus requisitos dizer que, olha, tem que ter acesso para portadores de deficiências físicas, temos que ter aqui um conjunto deste e outros elementos, portanto, reprovam. Então, hoje em dia não está só no facto de como se via no passado, em que um gerente, não diria só bancário, mas gerente de um restaurante avaliava com base em pressupostos que eu desconheço, e dizia: olha, não, este cliente vou ser eu a atender-lhe. Olha, não, ou seja, era tudo critérios muito subjetivos. Não, hoje em dia, na matriz da empresa existe uma certidão, existe uma ISO. Então aquilo funciona para um, funciona para todos. exatamente, acaba por ser um modelo único, e se não for assim, não sei como empresa. Exatamente. Bem, estamos aqui já para terminar nosso podcast. Estamos aqui a ter uma conversa muito rica a nível de experiência ao que vem. Mas eu estou a deixar a pergunta mais tentadora para o fim. Vou já aqui fazer a minha pergunta. Mas vamos aqui entrar agora no último ponto, em que vamos falar para si, para como alguém que já trabalhou nessa área de experiência do cliente há alguns anos. Qual é a maior satisfação que sente, que já sentiu na sua carreira em trabalhar nessa melhora? Qual foi o melhor resultado que já teve a realizar? O maior, olha, possivelmente há aí espectadores, né? Espectadores que já, dos quais eu já tratei, já estive envolvido em processos e tudo mais, mas e isto é a título muito, muito pessoal. eh, Todos os clientes que eu tratei ou cujos processos vieram parar na minha mão, a maior parte ligou e eu envolvi-me diretamente com os mesmos. Eh, a maior parte diz que não, que pronto, valoriza muito a jornada. É importante nós proporcionarmos uma boa jornada ao cliente. E é o que estávamos a dizer, é fidelizar. Para mim, isto é que importa, é quando aquele cliente der as costas, ele vai falar de nós, ele vai falar da nossa marca, ele vai falar da nossa empresa, e ele vai voltar.
E isto em termos, quando nós conseguimos fidelizar e isto são os números que dizem, é assim, quando nós conseguimos fidelizar 5% dos nossos clientes, isso em termos de lucro estamos a falar de garantir 25 a 90% dos lucros. Portanto, para mim não há nada mais gratificante na relação com o consumidor ou na relação com o cliente é, primeiro, atender as expectativas, escutativa. Porque quando alguém dirige, e se for já num contexto de reclamação, a pessoa já vem aborrecida por alguma coisa. E se nós percebemos, e se a organização, se a empresa não tiver um circuito devidamente montado, fácil, que possa comunicar, ou seja, onde eu, enquanto cliente, possa comunicar e perceber que a minha insatisfação ou a minha sugestão, por exemplo, também pode ser, chegou, foi ouvida, alguém respondeu-me a dizer, olha, acuso a recepção do seu processo, está em tratamento, no prazo de X dias nós voltamos a contactar. Olha, nós não podemos resolver dentro do prazo, vamos dilatar isso para mais X ou menos X. Podemos compensar de alguma forma, sobretudo quando não há, quando um processo termina ou encerra e que de alguma forma não é lesar o cliente, mas ou seja, não há matéria que me permita descender ou dar razão ou atender aquilo que é a expectativa do cliente. Nós proporcionamos uma compensação. Portanto, tudo isto para mim resume-se em fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente. Quando o cliente sai satisfeito, fala de nós e volta. Esse ponto que acabou de tocar aqui ficou até comigo é a jornada. É isso que eu acredito ser o mais importante. A jornada, desde o momento que a gente recebe o cliente, aquele tratamento todo, até o serviço ser completado, isso diz muito, isso acaba por de alguma forma fidelizar o nosso cliente, porque afinal de tudo é o tratamento que vem mais alto. Mas a jornada começa antes de nós recebermos o cliente. Onde é que começa a jornada do cliente? A jornada do cliente começa na necessidade. Por isso é que é importante nós, no contexto atual, isso digo para os empresários, para os prestadores de serviço, para qualquer comerciante que nos esteja a ouvir. Se nós não tivermos alinhados às boas práticas, se nós não nos tornarmos, enquanto comerciantes ou prestadores de serviços, apelativos, se nós não vendermos, se nós não comunicarmos, nós não somos tidos nem achados na jornada do cliente. Porquê? A jornada do cliente surge com uma necessidade. Eu tenho uma necessidade, mas eu, quando tenho uma necessidade, eu não saio para comprar. É um bocado diferente. Não é, parece que, olha, eu tenho uma necessidade, vou lá fora comprar. Não. Nos dias de hoje, Junildo, é muito difícil. As marcas comunicam antes do cliente, antes de eu enquanto consumidor, sair da minha casa. Eu tenho uma necessidade, eu preciso na minha empresa de comprar 20 paletes de água, certo? Eu tenho uma necessidade de comprar 20 paletes da Shell, certo? A Shell já comunicou comigo, quando eu digo comigo é com o mercado, certo? A Shell já comunicou antes disso tudo. Eu já identifiquei, eu tenho uma necessidade, eu identifiquei que a Shell pode me resolver o problema. Aí começou a minha jornada. Ok, pô. Então eu vou até a Shell. Eu vou. Por isso é que é importante, obviamente, isso requer um esforço financeiro, mas e cada um tem que começar por onde está e com os recursos que tem. Isso é o que eu incentivo. Cada um começa por onde está e com os recursos que tem. Não vamos querer nos comparar, porque, opa, eu já vi um portfólio de produtos, eu já vi o catálogo, eu já vi o que é que tem, o pH da água, isto, um conjunto de informações que a minha necessidade, eu já saio de casa e digo assim, eu tenho a necessidade e a Shell potencialmente tem a resposta para mim. Bom, então eu já vou para lá. Começou a jornada do cliente. Então, eu já tenho a necessidade, depois é a consciência de que a Shell vem disso tudo, antes de eu me dirigir até lá. E depois disso tudo, pronto, vamos falar do atendimento.
Vamos falar do prazo de entrega, da resposta, da criação, como é que eu vou dizer, da parte emocional que me conecta à Shella, ou seja, opá, no meu aniversário de 40 anos, a Shella é que serviu. Ou não, pô, esse exemplo até nem é muito, mas por exemplo, no contexto do Covid que houve, há muitas empresas que fizeram doações. E com propaganda, com tipo propagandas, não é? Com calma. Não era esse o objetivo era sim chegar aos clientes, era sim empresas de entregas disto e daquilo, era efetivamente chegar aos clientes. E nós ouvimos. Isto cria uma memória afetiva, que é uma empresa que se calhar no dia em que a minha mãe se calhar ligou no contexto do Covid a dizer: olha filho, estou sem água e tudo mais, e eu com todas as limitações de mobilidade que tínhamos naquela altura, não é? Eh, e a minha mãe dizer assim: olha filho, já não preciso que me traga, olha, eu sei que, opa mãe, as ruas estão fechadas, aqui como é que na altura estávamos com do isolamento, e eles dizem: olha filho, não precisas porque a Shella fez aqui uma doação. Eu crio automaticamente um vínculo afetivo e emocional com esta marca. Certo. Então, pronto, gira um bocado por aí. Muito bom, muito bom. Grato aí pela última explicação. E aqui eu vou fazer a penúltima pergunta para si, em que vai-me dizer um top 3 das melhores marcas em Angola para si que dão um ótimo serviço de experiência do cliente. Um top 3. Do top 3 destas duas empresas. Das melhores empresas. Presas e isto aqui era importante separar. Eu gostava de separar de forma, se puder, mas senão não vai. Portanto, a título pessoal, as empresas ou entidades com que eu me relaciono é mercados, restaurantes e Não, a gente. até do mesmo profissional, da profissional dos trabalhos que têm feito, que acompanha, acredito por ser um profissional desta mesma área, acompanham as outras empresas nesse mesmo segmento. Então tem uma noção do contexto geral Top 3 das melhores empresas em experiência do cliente em Angola. em experiência do cliente em Apple. Não teria ninguém melhor para te falar sobre isso senão o Wilson nesse momento. Trabalha com isso há muitos anos, é por isso que também já acompanha muitos projetos dessa natureza. Ou então defino as 3. Top 3, top 3, top 3. Ui, tá bem, vamos eliminar os. Sim. Não, nem é pela limitação do número. Estou aqui a tentar ver o setor que eu posso, e estava mesmo a fugir da banca. O top 3 das empresas. Vamos ir também pessoal de pessoal. Vamos começar pessoal de pessoal, tá? Do dia a dia, do que vê, do que absorve. Olha, digo isso em termos de histórico e evolução e do serviço prestado e do comprometimento que eu vejo, eu tenho que tirar o chapéu ao serviço da Amarelinha Hambúrgueres. E não te fiz a minha encomenda. Amarelinha, Agora, como é que foi a jornada? olha, a jornada foi. Isso aqui é uma princesa amarelinha, mas vamos aqui, passa por dando exemplo. Foi muito bom porque eu entrei em contato a partir do WhatsApp. Teve uma necessidade? Tive uma necessidade, entrei a partir do momento que eu entrei em contato, eles já sabiam o meu nome. Espera, Janeiro, deixa só eu inverter. Vamos só ver, rapidamente inverter os papéis. Eu vou colocar algumas perguntas só para. E é capaz de fazer o clique do que eu estava a dizer anteriormente. Quando eu pergunto como é que foi a jornada, identificou primeiro a necessidade, tinha fome, precisavas de comer. E se calhar tinha pouco tempo, não sei, conjugou aqui, houve aqui a conjugação desses fatores. Ou seja, não tenho tempo, se calhar agora, ponderar, a abrir faca ou ir. Quem? Entrei para o Insta da Maradinha, encontrei um número, logo, a Maré já estava lá o número, e entrei em contato a partir do WhatsApp. Logo que eu entrei em contato a partir do WhatsApp, 2 minutos respondam. Tinha uma expectativa de que a Maré, de que para a sua necessidade
a amarelinha ia atender. 2 minutos respondem e depois respondem: olá, Junilto, boa tarde. Em seguida vem o nome. Perguntaram pelo nome, Porque em algum momento da sua vida fez uma ou mais compras. no meu WhatsApp. Está gravado dessa forma. Basta a pessoa entrar em conta e sabe exatamente tudo. Mas eu perguntei isso, pronto, hoje em dia, hoje, e acho que a amarelinha, não sei, já vem de uma época que se calhar no WhatsApp não via o nome, possivelmente, não sei. Mas eu perguntei isso porque mesmo antes, por exemplo, está-me a dizer WhatsApp e quem liga pela operadora normal, não vem o nome. E o que eu sei da amarelinha é, se ligar uma única vez, eles automaticamente gravam a base de dados, o endereço e tudo, coisas já me propuseram levar produtos para o endereço que eu já nem moro e que eu, olha, mas já não moro aí, Mas, ok, não, mas foi uma ótima experiência, porque a partir do momento que eu entrei em contato, eles mandaram-me em seguida, mandaram o cardápio, mandaram o flyer com o que tinha no dia, e foi algo muito rápido. Basta só fazer o pedido, depois de 10 minutos chegou, e foi um processo mesmo, foi uma jornada, vejo muito satisfatória, e sempre que eu preciso, entro em contato com a Marisa. bem, eles são muito comprometidos com a experiência do cliente. E quando alguma coisa corre mal, outro ponto muito importante no atendimento, é como é que a empresa se prontifica, olha, em corrigir, em dar uma solução nisto aqui. Se você vai hoje para um hotel e perde uma carteira e você vê que aquele hotel não só pegou, também vamos procurar, porque há aquele vamos procurar que você próprio que está a ouvir já sabe que não vamos. Não vamos, não vão procurar. Mas quando você percebe que o hotel empreendeu esforços, meios para localizar, a probabilidade de um dia voltar para aquela cidade ou que for ficar naquele hotel aumenta, é maior. Mas pronto, voltando aqui ao top 3, faltam duas. A amarelinha é a minha primeira, está no top número 1. Top 3. O Café Del Mar tem estado a melhorar. Eu valorizo muito isso. Valorizo isso. Café Del Mar está a melhorar. Está a melhorar. Eu tento, sim. Enquanto na restauração, né? Agora vamos entrar para o lado um bocadinho mais profissional. A última fica já para o profissional, onde são as empresas. Temos várias empresas, posso aqui citar algumas. Temos vários bancos, várias empresas petrolíferas, várias empresas, tudo de restauração, já disse, turismo interior. Claro. Eu tenho acho que a aviação vai ficar para o podcast. O episódio tem, mas é importante que Olha, só para aqui avisar, você também é estrangeira. se eu vi, não, mas é nacional. Olha, as bombas de combustível da Kumanol e da Total Energy, opa, nós estamos a ver algo que não anda nosso. Um contexto, uma matriz em termos de infraestrutura, em termos de organização. Opa, eu tenho que tirar o chapéu. Sim. Eu tenho que tirar. Também está a desafios, o meu está aqui a Pumangolo, um grande abraço aí ao Evanilson Machado. O trabalho que o Grupo Mangolo tem feito, está mesmo. É. E eu vou mais a fundo, sei que estão com. Ou seja, muitas das vezes a gente faz uma avaliação muito. É normal, é daquilo que é a nossa experiência. Mas para alguém que está na minha posição, que olha muito para a qualidade do serviço, para a estrutura, para o bordo, para o comprometimento, a Pumango está muito comprometida com a sustentabilidade. A Pumango influenciou as ações e as influenciou. Nós já vemos aí outras bombas mais antigas aí a melhorar, a pintar e já estão a pintar, já não, opa, já as coisas estão, vê-se a melhorar um bocadinho, portanto, possivelmente, internamente tem os seus desafios, mas opa, estão a fazer
um bom trabalho, estão a melhorar, do ponto e quando eu digo e está muito assente no que estamos a falar, atendimento. O atendimento está melhor, as pessoas perguntam, as pessoas estão simpáticas. Não me lembro nunca mais, e via-se muito isso, de nós irmos às bombas de combustível e o próprio frentista, opa, pedia-nos dinheiro, vinha com uma abordagem. Eu no início até para uma Angola assustei-me um bocado, que eu via quando há aquela simpatia excessiva, em vez eu fico à espera, bom, pronto, quando eu olhava o olho, quanto tempo, pô, este caiu na ratoeira, pronto, já pediu alguma coisa. Mas não, não vemos isso, então, no contexto empresarial, a este nível, a Comangol, e mais. E é importante dizer isso, por exemplo, eu abasteço na Pumangol. Eu, depois é isso que quando nós somos bem atendidos, e abastece na Pumangol, abastece na Total Energy, porque até vão limpar para o vidro. Eu vi a primeiro, e eu pensei que aquilo fosse acabar. Limpam o vidro, quando o senhor acabou de limpar o vidro, eu baixei o vidro, tudo mais. Então, eu particularmente pela profissão, pelo que faço e tudo mais, e eu digo isso muitas das vezes aos meus amigos, às pessoas ou, ah, às pessoas do meu ciclo, tanto profissional como eu sou muito fiel e procuro ser fiel às marcas. Eu porque depois isso para algumas cria-te alguma exclusividade, a percepção de exclusividade. Opa, a gente tem um iPhone e, ah, dá aquela percepção de exclusividade. Eu pertenço à comunidade Apple, é uma comunidade, mas isto por este lado, né, mas eu no meu dia a dia eu sou uma pessoa opa, opa, se os óculos que eu uso é uma a marca A, os que eu vou ter, pronto, 1, 2, 3, 4, 5 pares vai ser da marca A. Essa mochila que eu uso é da marca B. Lealdade, há de reparar, a capa do telefone, ou não sei o que mais, a capa do documento de quando vou viajar, e o trolley, isto e aquilo, pronto, eu vinculo-me porque no ponto de contacto alguma coisa me agradou. Não é só porque é bonito, não é porque é marca X ou a da moda, muito pelo contrário, e isto nós até, não sou influencer, mas muitas das vezes é isso que faz as tais tendências, não é? É uma marca completamente, obviamente, quando é utilizado por um influencer, tem outra proporção, né? Mas eu já influenciei as pessoas da minha comunidade, que é mais pequena, já. Mas essa marca que opá, eu gosto, olha, tem mochilas muito boas e, mas a que bate é Montblanc e Buies, olha, mas eu gosto dessa. E é muito boa e olha, dura-me e tem uma assistência técnica quando acaba, quando estraga, as rodas vão e tudo, é todo este circuito, mas pronto. Eu, do ponto de vista do top, eu termino como uma é, no top 3 em termos de atendimento é Amarelinha Hambúrgueres, hum, Pumangol, Pumangol e Total, tem que estar sempre uma vinculada à outra. Sim. De por último temos mais uma, qual era nós? Tínhamos 3. Temos 3. Total, até Pumangol, até a Pumangol e a Amarelinha. Não posso estar-me a esquecer, mas eu me esquecer, voltou e é aquela sensação de não querermos, estar aí a venda frio ou tempo presas, isso depois vão dizer: "Olha, então e não falas da minha empresa e não isso ou aquilo". Está bem, estamos fechando, não estava meu outro para Texas Telco, vamos fechar com essas duas, mas estamos a terminar. E já para terminar, vou pedir algo que responda, por favor, rápido, de forma rápida, porque não vou deixar pensar, senão vamos entrar assim hoje um fluxo que tivemos aqui. Em termos de percentagem, o mercado angolano, relativamente à experiência do cliente, em quantos por cento está? Relativamente à experiência Do cliente, em termos de percentagem, isso todo. Mas uma boa, ou seja, qual é a base? Qual é o racional? De 0 a 100?
Não, não, mas quando eu digo relativamente à experiência do cliente, qual experiência? Experiência do cliente de ter acesso ao produto, de contacto com o produto, de ir ao banco, de ir à loja de viagem, de tudo isso, num contexto geral. Do pouco que avalia, até do pouco tendo muita coisa nessa área, né? Sim, sim, sim. E como é que se avalia então as pessoas gerais? Em termos de percentagem, se ele é bem ou mal, é isso, também, pois. Em termos de percentagem, como é que eu avalio a experiência do cliente? 0 a 100. De 0 a 100, se é bom. Como é que estamos posicionados nisso comum? Ainda temos muito. Eu diria que em 30%. 30% boa. Nós temos ainda 70% de melhorar. Setor público, setor privado, Temos muita coisa a melhorar. Muito que melhorar. E aproveitando essa cena que temos muito para melhorar, eu vou pedir que deixe os seus conselhos, já estamos aqui a terminar, os seus conselhos à juventude que pretende entrar para essa área, para as empresas que precisamos melhorar e também vamos acrescentar ainda mais com esse nosso podcast. E no final, suas redes sociais também, tá ok? Eh, o que eu deixo, o que eu deixo de conselho para as organizações é que estejam comprometidos com que as empresas estejam comprometidas, perdão, perdão. O que eu deixo de conselho para as empresas é que estejam comprometidas com os consumidores, com o atendimento, com a satisfação do cliente. Isto é primordial. Que isso seja um aspecto crítico a considerar. obviamente que muito se olha para números do ponto de vista comercial, isto é que Pronto, é que garanta a continuidade da saúde financeira das empresas, mas nós temos que de todo perceber que sem cliente, se nós não tiver, nós estamos no mercado por alguma coisa, para servir, para vender produtos ou serviços, e que se nós não tivermos o cliente, se nós não olharmos para o nosso cliente como o nosso maior ativo, eh, eu penso que não adianta nós existirmos. bom dos dizeres. Isto do ponto de vista institucional, que os jovens têm, Os novos profissionais. Para os novos profissionais, eh, portanto, hoje o mundo está voltado para isso. Estejam atentos. E questões muito voltadas com a sustentabilidade, questões voltadas para o social, questões voltadas para o planeta, questões voltadas eh, portanto, para tudo isso. E é importante que nós tenhamos a percepção daquilo que é o nosso valor, o nosso contributo, porque quando nós percebemos isto, nós vamos saber o que exigir e nos posicionarmos. É importante também sermos conhecedores daquele produto ou daquele conhecedores a sério daquilo que nós vamos abordar ou que nós vamos comprar, do que nós vamos adquirir. certo? Para quando, se alguma coisa não correr bem, eh, portanto, eu posso fazer? Tá, pronto. E quanto ao conselho que eu deixo para a juventude e futuros operadores do setor financeiro, é que quando ingressarem estejam comprometidos com o cliente. Estejam comprometidos com o cliente, porque até mesmo onde a gente muitas das vezes está a prestar o serviço, nós somos clientes. Essas empresas, os supermercados, muitas das vezes, para o próprio funcionário, tem cartões bônus e tudo mais. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer, você também é cliente. Nós, às vezes, olha, bancário, sim, o bancário também tem a conta bancária, só que também os descontos. Pede transferências, pede cartões, vai para a fila do ATM, vai. Muitas das vezes pensamos que não. Então é preciso haver esta empatia e percebermos que também tivemos no lugar do outro. E este lugar onde está o outro, não só podemos ser nós, pode ser o nosso familiar, pode ser quem quer que seja. E lembramos-nos sempre, e isto é algo, por isso é que eu sempre me destaquei, porque é um princípio, é uma virtude, é um valor e tudo mais. Eh, Nós, enquanto profissionais, nunca estamos a fazer favores. Nunca. Nós somos onde? Pagos para fazer o que estamos a fazer. O que estamos a fazer. Se somos bem ou mal pagos, é outra conversa. É outra conversa.
Assim, enquanto eu estiver ali naquela posição, eu vou sempre procurem prestar o melhor atendimento, procurem prestar o melhor serviço, porque é o que eu digo sempre às minhas equipas, é o que eu digo sempre, é um princípio. A vida não começa e não termina ali. E se você tiver com os seus problemas ou desmotivado por N fatores, e se aquilo de alguma forma você transmitir, opa, você nunca sabe quem é o próximo. Aquela pessoa se calhar está em posição de lhe promover, está em posição de lhe contratar para um outro sítio e tudo mais. E isso tudo está ali, naquele ponto de contato. Aqueles 5 minutos que vocês vão atender bem, muito bem, porque não podemos só atender bem, muito bem aquele cliente, pode mudar a sua vida para sempre. E mais, não se deixem ser corbandidos, porque isso desacredita o sistema, isto é feio, isto para mim é o pior. É um conselho que eu dou. Eh, Somos bem ou mal pagos, isto é outra conversa. Mas não estamos a fazer favor. Grande ponto. Não, enquanto profissionais, não peçam benefícios em troca de um trabalho que você é obrigado a prestar. Porque é muito bonito nós ligarmos para os amigos. Olha, eu estou desempregado. Olha, o meu primo está desempregado, emprega, por favor. Né? E quando nós vamos para a entrevista, da praxe, você sabe trabalhar sob pressão? Sim, sim, sei. E você sabe trabalhar em equipe? Sim, sim, sim. Você tem disponibilidade? Sim, 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 sei. Olha, estamos no método de picos de atividade, hoje é sexta, ou não, né? Amanhã, olha, amanhã é sábado, precisamos que você. Pois, mas não foi para isso que eu fui chamado. Olha, precisamos que você é caixa, mas agora venha fazer armazém, fiel de armazém. Pois, mas não foi para isso que eu fui contratado. Olha, o cliente está aí e precisa, o cliente vai viajar hoje à noite e precisa de uma transferência ou de um cartão. Mas olha, já são 15 horas e acabou. Coca, mais empatia, porque é através dessas pequenas ações que nós convertemos o cliente, fidelizamos, recuperamos, que às vezes ele vai falar, temos momentos maus que perdemos cliente, mas um cliente que foi pode ser reconduzido. O Júnior pode chegar e dizer, olha, eu tive na empresa do Wilson, olha, mas eu tive um mês passado, foi mal. Olha, mas não sei, alguma coisa não correu bem, volta. Volta porque a experiência que eu tenho. Eu posso não só fidelizar um novo cliente, como atrair um cliente que eu tinha perdido. Então, vamos nos pautar por boas práticas, vamos ser profissionais acima de tudo e vamos nos pôr sempre no lugar do próximo. Muito bom, muito bom. Grato. Grato pela ótima explanação, Wilson Souza. Falou aqui de um ponto muito importante. Isso, muito obrigado, mais uma vez, pela sua vez conversa, obriga com muito feliz tu vês jovens tão profissionais, homens com uma inteligência fora daquilo que é normal. Mas muito obrigado, foi mesmo muito proveitoso. Eu aprendi bastante e tivemos aqui uma conversa muito em torno da importância da experiência do cliente na fidelização, onde o Wilson Souza falou aqui sobre todos os aspectos importantes, tudo bem grunhado, tudo bem objetivo. Foi uma conversa muito objetiva e tocada exatamente no verdadeiro ponto. Quero aqui agradecer a todos vocês por terem acompanhado aqui o nosso podcast. Aproveitem por subscrever o nosso YouTube ADN Creative Podcast. Vão também seguir no Instagram ADN Creative Podcast. Daqui Junil Derman. Também sigam Wilson Souza 33 no Instagram. Vão lá deixar vossos comentários e também seguir para terem mais conteúdos e nosso. Fica aqui muito obrigado a todos. Obrigado também ao amigo, o nosso Regi, que esteve aqui conosco a nos acompanhar. Esteve aqui na parte de mais técnica. E vamos agora terminar aqui da melhor forma. Quero aqui também agradecer aos nossos parceiros, a Água Shell, a Trimédios, a Tupuca e a Marcazinhação e a Sólida. Prazer é todo nosso sempre e até já, até um outro próximo episódio. Tamo juntos.